Gostamos sempre de pensar que a nossa moralidade é o resultado de umas grandes reflexões filosóficas, não é? Pois que somos seres super racionais e éticos. Exato. Acreditamos piamente que quando apontamos o dedo a uma injustiça no trabalho ou criticamos aquele colega mais complicado, estamos a ser guiados por uma bússola moral inabalável. Mas a realidade, bem, a realidade é um bocadinho menos poética. Muito menos poética. E se eu disser que essa suposta nobreza de caráter é, na esmagadora maioria das vezes, apenas o nosso cérebro a entrar em modo de poupança de bateria? É uma perspectiva que mexe connosco. Mexe bastante. Bem-vindos a mais uma imersão de conhecimento. A nossa missão hoje é desconstruir exatamente isso. Vamos mergulhar fundo numa reflexão bastante densa e provocadora da Ana Paula Guerreiro, intitulada A Essência Nua, o despertar da consciência moral. Uma leitura que recomendo vivamente a quem nos ouve. Sem dúvida. O objetivo aqui é perceber como é que a culpa opera no nosso cérebro, especialmente nos corredores corporativos, e descobrir por que motivo o verdadeiro progresso moral só arranca quando nós paramos de apontar o dedo para fora. E olha, é um ponto de partida desconfortável, admito. O material que estamos a analisar lança um olhar muito crítico sobre o atual ecossistema corporativo. Principalmente sobre as redes sociais profissionais, certo? Exato. Plataformas como o LinkedIn, por exemplo. O texto alerta para uma autêntica epidemia daquilo que podemos chamar a performance da virtude. O famoso teatro corporativo. Nem mais. Porque, repara, é muito mais apelativo e dá muito mais likes escrever um texto indignado sobre a toxicidade do mercado de trabalho do que... Do que fazer o trabalho duro, não é? Sim, o trabalho silencioso e muitas vezes doloroso do autoconhecimento profundo e informado. É fascinante porque a fonte não diz apenas que isso é hipocrisia das pessoas. Explica que é biologia pura. Completamente. É um mecanismo de sobrevivência. Pois, segundo a autora, culpar o sistema, culpar a chefia, o vizinho, não é só um mau hábito que ganhamos. É um atalho cognitivo que foi desenhado ao longo de milénios. É a forma que o nosso cérebro tem de evitar o colapso. Eu gosto sempre de usar aquela analogia do telemóvel, sabes? Ah, sim, conta lá. Quando a bateria chega ali aos 20%, o sistema desliga logo as aplicações que consomem mais energia. Pois, o ecrã fica mais escuro e tudo. Fica mais escuro, tira as animações, o telemóvel foca-se apenas no essencial, para não morrer, digamos assim. E o nosso cérebro faz rigorosamente o mesmo. É uma ótima comparação. Olhar para dentro, confrontar as nossas próprias falhas, analisar o nosso papel num problema. Pá, isso exige imensas calorias. Exige um esforço metabólico brutal. Exato. Então, o cérebro corta a energia a essa reflexão moral e ativa um modo mais barato que existe no mercado, que é a projeção da culpa. É assim tão simples, na verdade. Bem, a analogia do telemóvel é excelente para ilustrar essa questão da energia, mas Há um mas. há um grande mas que é crucial aqui. Não se trata apenas de preguiça metabólica. Trata-se de um mecanismo de defesa contra uma dor muito real. Dor? Como assim, dor física? Sim, na neurociência estudamos um fenómeno chamado dissonância cognitiva. Certo, já ouvi falar. Pronto. Quando a nossa autoimagem, aquela ideia fantástica de que somos bons profissionais, pessoas super justas e competentes, Que todos achamos que somos? pois quando essa ideia é ameaçada por uma falha nossa, o cérebro registra esse conflito utilizando exatamente as mesmas vias neurais que processam a dor física. Uau! A sério? A sério! Ou seja, admitir a culpa dói, literalmente, no corpo. Caramba! Então a tal performance da virtude no LinkedIn de que falávamos não é apenas teatro para inglês ver? Não, funciona como um analgésico biológico. Apontar o dedo aos outros alivia aquela dor imediata do nosso próprio ego estilhaçado. Bolas! Então criticar o sistema é basicamente o nosso paracetamol corporativo? É a definição perfeita, é um paracetamol de efeito rápido. Isso liga de forma brilhante com uma metáfora muito forte que está lá na reflexão, a fábula do rei vai nu. Assim, o famoso conto do Hans Christian Andersen. Exato. O texto diz que a nossa sociedade vive presa nessa história. Para quem não se lembra, é a fábula daquele imperador vaidoso que é enganado e desfila pela rua completamente nu, acreditando que veste umas roupas mágicas. Roupas que só os inteligentes conseguiriam ver. Isso. E toda a multidão na rua aplaude as roupas invisíveis, cheios de pavor de parecerem ignorantes ou estúpidos. Mas aqui a autora subverte a fábula de uma forma genial. Como assim?
Na nossa realidade corporativa e social, nós criticamos e rimos da nudez alheia exatamente para que ninguém olhe para nós. É o autêntico teatro do absurdo. Percebo. Apontamos para o outro para desviar as atenções. Nem mais. Gridamos escandalizados com as falhas do colega do lado ou com a incompetência da administração da empresa, unicamente para não termos de baixar os olhos e admitir que a nossa própria essência vai nua, Continuamos completamente ignorantes da nossa própria nudez. protegidos por essa alucinação coletiva de superioridade moral. Isso é denso. Obriga-nos mesmo a dar um passo atrás e a introduzir aqui a filosofia. A reflexão invoca o filósofo Séneca de forma muito direta. Os estoicos já percebiam isto muito antes de haver ressonâncias magnéticas. Exatamente. Há lá uma citação que serve de pilar a esta ideia toda. Diz que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. É uma frase poderosa. E é aqui que a conversa fica realmente interessante, porque o Séneca intuía isto na antiguidade, mas nós hoje temos a ciência a comprovar. A neurociência hoje explica a mecânica por trás dessa intuição estoica. Pois, e a neurociência diz-nos que somos autênticos reféns de enviesamentos, de impulsos reativos e das famosas heurísticas. As heurísticas são as grandes vilãs silenciosas desta história. Olha, antes de avançarmos, traduz-me heurísticas por miúdos, para quem não está familiarizado com o termo. É basicamente o quê? O corretor automático do cérebro. É uma ótima definição. Uma heurística é, na sua essência, uma regra de ouro mental. Um atalho. Ok, um atalho. Repara, o cérebro recebe milhões de bits de informação por segundo e não consegue processar tudo de forma lógica e ponderada. E a fritar. Certo, seria demasiada informação. Então, o que ele faz é criar atalhos. Se vemos uma sombra grande a mexer-se rapidamente no escuro, o atalho diz «foge que é perigo», sem parar para analisar se é um urso ou apenas uma árvore a abanar com o vento. Primeiro foges, depois fazes perguntas. Exato. O problema, tal como no corretor automático do telemóvel, é que muitas vezes ele assume a palavra errada e gera mal-entendidos terríveis. Pois manda mensagens que não queríamos. E na vida real, quando não compreendemos que o nosso cérebro opera com estes atalhos meio cegos, a nossa dita moralidade não passa de um reflexo de sobrevivência fragmentado. Mas deixa-me fazer aqui de advogada do diabo, pode ser? Força, venha de lá esse desafio. Porque isso pode soar bastante deprimente para quem nos ouve. Deprimente? Sim. Estamos a dizer que a minha indignação super justificada, por exemplo, ao ler um e-mail passivo-agressivo do meu chefe às 10 da noite, não é nobreza de caráter. Bem, É apenas biologia básica. Quer dizer, reduzimos toda a nossa bússola moral a um mero instinto animal de proteção do ego? eu percebo a resistência a essa ideia, mas não devemos olhar para isto como uma visão redutora ou cínica. É, aliás, o caminho para a verdadeira libertação. Libertação? Convença. Vamos dissecar o mecanismo para perceber o como disto tudo. O nosso cérebro tem uma estrutura chamada amígdala. A famosa amígdala. Sim, que não são as da garganta. É o nosso alarme de incêndio primitivo no cérebro. Há dezenas de milhares de anos, esta amígdala disparava se víssemos um predador na savana. Para nos salvar a vida. Exato. E não dava ao corpo com cortisol e adrenalina, acelerava o coração e, muito importante, desligava o córtex pré-frontal. Que é a parte lógica, certo? A parte lógica, racional e ética. Desligava isso para podermos fugir a 7 pés sem hesitar. Hoje em dia, já não há tigres dentes de sabre no escritório. Bem, às vezes parece que há. Pois parece. E a questão é essa. A amígdala não sabe a diferença. Então para a minha biologia, o tal e-mail do chefe a questionar o meu relatório é lido pelo meu cérebro como um predador prestes a devorar-me? Precisamente. O mecanismo biológico desencadeado é idêntico. O coração da pessoa acelera, a visão afunila para a ameaça e o córtex pré-frontal fica suprimido. Fico sem acesso à minha racionalidade. Fica. Portanto, aquela reação imediata de responder ao e-mail com agressividade ou de se vitimizar aos colegas no dia seguinte na copa, não é um ato de justiça moral. É só o corpo a defender-se. É o sistema biológico a lutar pela vida e a proteger o estatuto social da pessoa. Reconhecer que isto acontece não nos diminui. Dar-nos poder, no fundo. Dá. Mostra-nos que as tais boas intenções abstratas de que falamos não servem de absolutamente nada se não entendermos a engenharia da máquina que estamos a pilotar. Compreendo perfeitamente, mas isso levanta um problema enorme que é a verdadeira grande questão desta nossa imersão. Que é?
Se o meu cérebro me sabota desta forma ardilosa e me coloca em modo de combate contra tudo o que mexe, como é que eu sobrevivo a um ambiente corporativo que muitas vezes é, de facto, tóxico? É uma excelente pergunta. Sem ser engolida por ele e sem ser apenas uma escrava dos meus atalhos biológicos. As fontes apontam para uma verdadeira liderança de si mesmo, baseada na ideia de menos julgamento, mais biologia. E é aí que está a chave. Mas como é que isso se aplica na prática, quando o tal e-mail envenenado cai na caixa de entrada? Aplica-se através da criação de espaço. Quando o texto da Ana Paula Guerreiro sugere menos julgamento, mais biologia, está a propor uma inversão total da nossa resposta padrão. Em vez de explodir. Exato. Em vez de julgar imediatamente a intenção má do outro e reagir de forma defensiva, nós assumimos um facto neurocientífico, Qual facto? que a nossa primeira reação será sempre, mas sempre, um sobressalto defensivo. Ponto. Ou seja, aceitar que vou ter vontade de o estrangular e que isso é normal. Sim, é a amígdala fazer o trabalho dela. Ao aceitar isto, a pessoa não responde logo. Cria uma pausa deliberada. Pode ser um segundo de respiração, pode ser um passeio de 5 minutos para beber água. E o que é que acontece nessa pausa? Nesse intervalo vital, permite-se que o córtex pré-frontal volte a ligar-se e assuma o controlo. Ah, a racionalidade volta ao comando. Sim, deixamos de ser um animal acossado na savana e passamos a ser um humano, adulto, capaz de escolher deliberadamente uma resposta informada e eticamente sólida. É fascinante pensar que todo o progresso moral que tanto procuramos pode começar num simples milissegundo de silêncio interno. É onde começa a verdadeira liderança de nós mesmos. Mas vamos complicar isto mais um pouco. Vamos a isso. Há outra metáfora central na reflexão de hoje, que é do tabuleiro de xadrez. Muito pertinente, sim. O texto alerta que a tentação constante que temos de culpar a cultura organizacional ou o sistema é perigosa, porque sem o tal mergulho interno no autoconhecimento, seremos eternamente peças de xadrez de um tabuleiro que não compreendemos. E que nos manipula sem darmos por isso. Estou a visualizar isto agora. Se eu apenas reajo ao tal sistema tóxico, eu sou um mero peão. Exato, andas uma casa para a frente e comes na diagonal. Exatamente. Fico ali apenas reativa, sem qualquer visão periférica de jogo, e sou constantemente manipulada pelos movimentos das outras peças mais fortes. É uma leitura perfeita da metáfora. E o que a neurobiologia nos permite fazer é exatamente tirar-nos do papel de peão e colocar-nos na cadeira de quem joga. Mudar de perspectiva. Completamente. Quando passamos a entender as heurísticas e o funcionamento do cérebro, e atenção, não só o nosso, mas o de toda a gente à nossa volta. Começamos a ver a matriz. Começamos a ver as regras invisíveis do tabuleiro. Começamos a perceber que a tal chefia tóxica, na grande maioria das vezes, também está a operar sob stress. Com a amígdala deles também sequestrada. Exato. E a autora é muito, mas mesmo muito clara num ponto. Não se trata aqui de isolar o indivíduo num solipsismo passivo, fingindo que o ambiente externo não interessa para nada. Pois, o sistema corporativo, a economia, tudo isso influencia massivamente a nossa vida. Claro que sim. Então deixa-me fazer o meu papel de cética novamente. Força. Nós não estamos a dizer para as pessoas acenderem um incenso na secretária ou abraçarem as árvores do pátio da empresa e aceitarem o assédio moral com um sorriso iluminado, pois não. Obviamente que não. Isso seria um desastre. Porque se vamos por aí, eu pergunto, se eu digo que a culpa não serve para nada e que somos todos guiados por uma química cerebral automática, isso não acaba por dar um passe livre absoluto aos gestores tóxicos e às culturas de abuso? Essa é uma dúvida muito comum. Porque o chefe pode simplesmente dizer, olha lá, desculpem os gritos na reunião, foi o meu instinto de sobrevivência biológica a atuar. Não é culpa minha. Isso não destrói por completo a responsabilidade estrutural das empresas? Essa é a armadilha clássica da má interpretação da neurociência. Mas a resposta a essa questão é um redondo e definitivo não. Ainda bem. E é aqui que se separa o verdadeiro conhecimento sólido de neurociência de grande parte daquele coaching motivacional muito superficial que abunda por aí nas redes. Aquele do pensa positivo e muda o teu mindset. E esse mesmo, que ignora o contexto. A neurociência cognitiva, aplicada de forma pragmática, defende precisamente o oposto da desresponsabilização. Explica-me isso. O objetivo de conhecer o cérebro não é desculpar comportamentos abusivos com a biologia.
É retirarmos da reatividade cega e emocional para podermos exigir uma justiça estrutural autêntica. Mas como é que isso se faz na prática? Como é que eu não sou conivente com o abuso se a regra é não apontar o dedo logo à primeira e não reagir impulsivamente? Porque não reagir não é o mesmo que não agir. Ah, É muito diferente. Se uma pessoa reage de forma impulsiva a um chefe abusivo, seja gritando de volta, enviando e-mails furiosos à meia-noite ou vitimizando-se aos colegas, ela está apenas a alimentar o caos emocional do sistema. está a dar-lhes aquilo que eles querem, no fundo. Está a jogar pelas regras disfuncionais do tabuleiro, como um peão. Certo. Mas se tiver autoconhecimento e desenvolver empatia cognitiva, Que é diferente da empatia emocional, certo? muito diferente. A empatia cognitiva é a capacidade de entender intelectualmente a perspectiva e as motivações do outro, sem necessariamente concordar ou envolver-se emocionalmente com ela. Ou seja, perceber que o chefe está a gritar porque está em pânico com os resultados, mas não absorver esse pânico. Exatamente. Quando se faz isso, ganha-se frieza. E é com essa frieza e clareza realista que a pessoa pode, por exemplo, documentar os abusos de forma metódica. Agir com estratégia. Sim, acionar os recursos humanos de forma letalmente lógica ou desenhar uma estratégia para sair dessa empresa de forma vantajosa para si mesma. Isso muda a perspectiva toda. A pessoa responsabiliza o sistema e a estrutura, sim, mas falo de forma cirúrgica, justa e eficaz, e não como uma mera engrenagem emocional em curto-circuito. Fascinante. É aquilo a que as fontes chamam de o mérito estar no desconforto. Sem dúvida. Porque, sejamos muito francos, seguir o programa automático do cérebro, de procurar logo bodes expiatórios, o tal virar bicho de que o texto fala, é muito confortável. É quentinho até. É. Junta-se toda a equipa na copa a falar mal da administração e todos sentem ali uma grande coesão de grupo, alimentada por um inimigo comum. Mas isso não resolve absolutamente nada estruturalmente. Pois não, mas virar humano, como diz a autora, isso sim dá um trabalho colossal. Exige observar as nossas sombras de frente, o que ninguém quer fazer. Exige regularmos ativamente as nossas emoções, para não cairmos numa autoculpabilização neurótica, do género, eu é que devo estar a fazer tudo mal, eu não sirvo para nada. Nem no extremo oposto. Exato. Sem cairmos na vitimização fácil de que o mundo está todo contra mim e o sistema é que não presta. É um equilíbrio na corda bamba. Repara, um cuidado bidirecional constante. Olhar para os dois lados. Sim, olho para dentro com rigor cirúrgico e com tolerância pelas minhas próprias falhas humanas, para depois ter a clareza limpa e objetiva de olhar para fora e exigir melhorias ao meu ambiente. E isso é poderoso. Quando a autora refere que o verdadeiro progresso moral começa onde a culpa termina, ela não está a pedir-nos para sermos uns monges infalíveis. De todo, está a exigir-nos maturidade. Maturidade. A culpa paralisa, a responsabilidade mobiliza. E para a nossa sociedade atual que está viciada em cancelamentos e em julgamentos super apressados nas redes sociais, esta mensagem é revolucionária. É revolucionária porque desmascara o tal teatro. E, sabes, isso faz-me pensar imenso no futuro do trabalho. Em que sentido? Porque nós ouvimos sempre dizer nos congressos que no futuro vamos precisar de saber programar, de saber mexer com inteligência artificial, dominar a análise de dados, etc. As chamadas hard skills do futuro. Exato. Mas ao ler esta reflexão da Ana Paula Guerreiro, começo a ficar sinceramente convencida de que a habilidade mais crítica de sobrevivência e sucesso num futuro muito próximo não será técnica. Será puramente neurocognitiva. Exatamente. A capacidade de navegar numa complexidade brutal sem sucumbir a ela. Concordo a 100%. Pensa bem nas estruturas de trabalho que estamos a criar hoje em dia. Caóticas? Sim, sistemas corporativos cada vez mais rápidos, abstratos, remotos e altamente propensos a falhas de comunicação. O nível de ruído e de ansiedade está a atingir máximos históricos. As pessoas estão exaustas? Engolido pela máquina. Será manipulado pelas circunstâncias, pelo stress e pela própria cultura tóxica que, ironicamente, tenta combater. A verdadeira liderança, hoje em dia, muito antes de gerir equipas ou orçamentos, é a capacidade de gerir o próprio sistema nervoso central. Uau! Gerir o próprio sistema nervoso. O conhecimento sólido, suficiente de neurociência, será possivelmente o maior fator diferenciador no mercado.
entre um profissional que afunda exausto a culpar um sistema injusto e aquele que consegue navegar nesse oceano, conseguindo reescrever as próprias regras a seu favor. É, no fundo, elevar o nível do jogo a um patamar que a esmagadora maioria das pessoas nem sequer sabe que existe. Exatamente. Portanto, se tentarmos sintetizar os fios condutores desta nossa análise profunda, chegamos a uma conclusão irrefutável sobre a nossa natureza. De que a moralidade performativa é barata e, no limite, inútil. Muito inútil. E que, enquanto o nosso desporto favorito for apontar falhas aos outros para nos protegermos da dor de confrontar as nossas próprias limitações, bem, continuaremos tão nus e expostos como o rei da fábula. Seremos apenas peões super convencidos de que somos reis num tabuleiro que nos manipula a cada movimento que damos. E a chave para quebrar este ciclo perpétuo é mesmo o abandono da culpa como mecanismo de defesa, não é? É o primeiro passo crítico. Menos dedos apontados para fora, mais autoconhecimento direcionado para dentro. E autoconhecimento sustentado, sublinhe-se. E não com frases feitas ou lugares comuns motivacionais de pacotilha. A ética informada pela biologia não exige perfeição de ninguém. Não exige perfeição, exige apenas que passemos do tal automatismo passivo e reativo para uma consciência ativa. E isso dá imenso trabalho. Dá muito desconforto. Dá, mas é o único caminho real para não nos perdermos de nós mesmos no meio da confusão. E é exatamente com esta constatação poderosa que encerramos a imersão de hoje. Queria, no entanto, deixar quem nos ouve com algo para mastigar durante a semana. Um desafio final. Um desafio final. Nós começamos por falar de como o nosso cérebro recua a mão do fogo no milissegundo para evitar a dor física de uma queimadura. O instinto básico. De facto, biologicamente pré-programados para a hipocrisia e para a cobardia confortável da culpa, Uma constatação dura. muito dura, será que no mundo barulhento e super-opinativo de hoje, o maior, o mais difícil e o mais autêntico ato de rebeldia que podemos cometer não é gritar e reclamar contra o sistema, mas sim ter a coragem silenciosa de enfrentar as nossas próprias sombras num espelho? Fica a reflexão. Até à próxima.